Bíblia. Só em Deus repousa a minha alma, dele vem a minha salvação. Só Ele é o meu rochedo e a minha salvação, a minha fortaleza. Jamais vacilarei. Até quando vos lançareis sobre um homem, para entre todos o abaterdes como uma parede inclinada ou em um muro em ruína? Tem a palavra o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Não tem ata, né? Não, tem não. Fala, dê ata como lida, fala aí. Senhor presidente, a ata, como em outras reuniões, nós temos ela como lida. Então damos a ata como lida. Está dispensada a leitura da ata. Está com a palavra o senhor primeiro secretário para fazer a leitura da matéria do expediente. Senhor presidente, processo 6086 da Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 68 de 2 de junho de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6352 da Governadoria do Estado, veta parcialmente o autógrafo de lei 95 de 23 de junho de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6353 da Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 96 de 23 de junho de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6354 da Governadoria do Estado, veta informalmente o autógrafo de lei 97 de 23 de junho de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo de 6355 da Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei complementar número 05 de 23 de junho de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Bom, coronel. Processo 6363 da Governadoria do Estado, que veta parcialmente o autógrafo de lei 84 de 15 de julho de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6364 da Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 110 de 30 de julho de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6365 da Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 111 de 30 de julho de 2021. A publicação e a Comissão de Constituição, Justiça e Educação e Redação, perdão. Processo 6366 da Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 113 de 30 de junho de 2021. Publicação e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6367 da Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 102 de 30 de julho de 2021. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6374 da Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 91 de 17 de julho de 2021. A publicação e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6451 da Governadoria do Estado, indica o nome de Márcia Rocha de Souza Antunes para compor a condição de suplente do Conselho Estadual de Educação. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6452 da Governadoria do Estado, que indica os nomes de Railton Nascimento de Souza e Alain Francisco de Carvalho para compor nas condições de titular e suplente do Conselho Estadual de Educação. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6453 da Governadoria do Estado, que altera a Lei 19.587, de 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública estadual. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6454 da Governadoria do Estado, que altera a Lei 8.000, de 25 de novembro de 1975, que dispõe sobre os critérios e as condições de promoção dos oficiais da ativa da Polícia Militar do Estado de Goiás. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6455 da Governadoria do Estado,
que altera a Lei Complementar 58 de 4 de julho de 2006. A publicação, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6456 da Governadoria do Estado, que autoriza o repasse de recursos financeiros à entidade que especifica. A publicação, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 6040 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, comunica decisão, recomendação, relatório, LER, gestão fiscal, processo 2503, processo 1340. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 6273, Secretaria de Estado da Saúde, relatório de execução 28/2021, referente ao contrato de gestão. Processo número 1578. A publicação e depois a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Somente esse expediente, senhor presidente. Somente? Encerrado o expediente, o momento é para a apresentação de matérias. O pequeno inscrito é o deputado Antônio Gomide. Se os colegas quiserem, que estão remoto, escrevam no chat, por favor, a inscrição. Gomide, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Apresentando nessa sessão, dando uma boa tarde, uma boas-vindas a todos os nossos deputados, iniciando o segundo semestre, apresentando aqui o nosso projeto que institui campanha Mês Verde no Estado e apresentando dois requerimentos. Um deles entendo de ser de grande importância nesse momento, que é uma moção de aplauso desse parlamento pela posse do novo reitor da Universidade Estadual de Goiás, o senhor professor Antônio Cruvinel Borges Neto, e também um requerimento à Goinfra. Obrigado, senhor presidente. Deputado Cairo Salim. Senhor presidente, deputado Henrique Arantes, senhoras e senhores deputados, cumprimentar os telespectadores da TV Alego, iniciando esse segundo semestre de sessões ordinárias. Eu apresento um requerimento à Goinfra para que a GO 194, senhor presidente, no extremo sudoeste goiano, que liga Portelândia até a divisa do Mato Grosso, seja sinalizada com urgência, tendo em vista o excesso de acidentes. Além disso, um requerimento à SEDUC para que termine a reforma do Centro de Ensino de Período Integral CEPI Novo Horizonte, que na nossa cidade de Goiânia, um colégio importante no setor Novo Horizonte, e ainda uma declaração de utilidade pública à Casa de Abelha, na nossa querida cidade de Quirinópolis. Obrigado, senhor presidente. Deputada delegada Adriana Corsi. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Boa tarde. A todos os colegas, colega Leda. Apresento vários requerimentos e projetos de lei nessa nossa primeira sessão do segundo semestre. Notadamente, de forma especial, destaco o requerimento para o auxílio humanitário aos órfãos da Covid-19, que somam cerca de 50 mil no nosso país, e aqui em Goiás não é diferente, e também o requerimento a respeito das filmagens, das câmeras nos uniformes e viaturas das forças de segurança, assunto qual gostaria de falar no pequeno expediente, para o qual já me inscrevi, senhor presidente. Muito obrigada. Ok. Para apresentar matérias, deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, e todos os colegas. Estou aqui apresentando primeiro uma moção de elogio para os policiais civis Ricardo Ramos e Alexandro, que estão hoje lotados na delegacia da Polícia Civil de Mozarlândia, pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo, em razão das últimas prisões que efetuaram. Também um projeto de lei que proíbe a utilização de linguagem neutra nas comunicações oficiais, até para contribuir também com os outros colegas que apresentaram esse projeto de lei, que está aqui em tramitação na casa, e uma declaração de utilidade pública da Associação Iniciação Esportiva Nova Esperança no município de Séries. Obrigado, presidente. Certamente. Próximo inscrito, deputado Coronel Adailton. Vamos lá. Muito boa tarde, senhor presidente, deputado Álvaro, deputado Humberto Taidar, que presidem esta sessão. Apresentar, senhor presidente, um projeto de lei que visa propor uma alteração à Lei 13.463, que estabelece a política estadual do idoso no nosso estado de Goiás. Essa lei cria a prioridade para os idosos acima de 60 anos e foi modificada no governo federal
criando a prioridade especial para as pessoas acima de 80 anos. Nós estamos visando adequar a lei estadual à nova lei federal. Muito obrigado. Deputado Iso Moreira. Senhor presidente, meu amigo Henrique Arantes, demais deputados, colegas, meus cumprimentos aí. Senhor presidente, tem 2 requerimentos, a Goinfra, nosso amigo Pedro Salles, requerimentos formalizados. Um da GO 110 e o da GO 591, aqui no Nordeste Goiano. Obrigado, um abraço. Alguém mais inscrito, senhores? Creio que não. Aqui no chat... desculpa, deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente. Bom retorno a todos nós. Está feliz com a campanha do seu Atlético Goianiense? É o mínimo, né? Está empatando com os times fracos, mas está bem, né? Presidente, apresento nessa tarde requerimentos devidamente protocolados já e projetos de leis, dentre eles um que concede incentivos fiscais para as empresas goianas que tornarem igualitário o número de mulheres e homens no ambiente de trabalho de maneira espontânea. De forma espontânea, essas empresas conseguiriam aí conquistar incentivos fiscais, dentre eles ICMS e também a isenção de tributos e taxas estaduais. E também um projeto de lei que acrescenta a 3ª dose para os idosos que tomaram a Coronavac. Tem muitos que estão aí argumentando fragilidade e vamos solicitar para as autoridades competentes para aplicarem a 3ª dose ou de Pfizer ou de Janssen nesse público, presidente. Ok. Encerrado o período de apresentar matérias, agora nós entramos num pequeno expediente. O primeiro deputado inscrito é o deputado Cairo Salim, pelo PROS. Senhor presidente, deputado estadual Henrique Arantes, senhoras e senhores deputados, é uma alegria voltar a essa tribuna no início do 2º semestre do ano de 2021, para que nós possamos trabalhar muito para trazer desenvolvimento, para que as obras avancem, para que a gente fiscalize as contas do governo e para, claro, aprovarmos cada dia mais, deputado Alisson, uma legislação moderna, ousada, que venha de encontro aos anseios da população. E eu venho hoje à tribuna para falar com 7.200.000 goianos que nos acompanham na TV Alego e que estão vendo essa polêmica das urnas eletrônicas. Essa polêmica da probabilidade de termos aí um avanço, ao meu ver, que é o voto impresso acoplado na urna eletrônica, para que haja mais transparência na hora de se contabilizar os votos. Eu não posso, de maneira hipócrita ou desrespeitosa e leviana, vir aqui atacar a justiça eleitoral. Eu não posso fazer isso, tanto porque eu fui eleito por esse sistema, deputado Humberto Ardar foi eleito, deputado Lissauer Vieira, deputado Álvaro, todos nós fomos eleitos pela urna eletrônica. Mas é importante nós respeitarmos que uma parcela grande da população brasileira esteve nas ruas nesse domingo e coloca assim em xeque a lisura do próximo processo eleitoral. Os motivos são inúmeros. Os motivos são inúmeros. Existe uma paixão pelo presidente da República, existe um receio de porque o TSE é formado por ministros do Supremo e esses ministros deixaram o ex-presidente Lula livre, entre aspas, para disputar a próxima eleição. Enfim, vários são os motivos para que uma parcela da população não acredite na urna eletrônica. Isso é crime, senhor? Não, não é crime. Qual o problema em não acreditar em algo na democracia? Agora, o que mais me assusta, deputado Álvaro, é a politização desse tema. Nós estamos no ano de 2021 falando de tecnologia, mas como foi o Bolsonaro que falou, aí não pode. Aí é fraude, aí é maluquice, aí é fascismo. Pelo amor de Deus, gente. Eu gostaria de ver o Tribunal Superior Eleitoral, junto com o Congresso Nacional, junto com o Presidente da República, abrindo os ouvidos para os cientistas brasileiros, para a gente saber se existe algo que possa ser feito para que a urna seja mais ainda confiável.
sistema eletrônico é bom? Eu acho que é bom. Mas se há como avançar ainda mais, se há como colocar uma impressora acoplada e o eleitor vê ali impresso em quem ele votou e isso ser inserido imediatamente numa urna, por que não? Qual o problema? Quem é contra termos mais transparência? Olha só, telespectador da TV Alego, nós aqui, deputados, somos todos extremamente fiscalizados. No restaurante que a gente come, em qual hotel a gente fica, quanto que a gente gasta de combustível, qual carro a gente aluga, quantos assessores nós temos, qual o salário desses assessores, e eu acho bom, é muito bom que seja assim. Está aqui o deputado Álvaro, o deputado Humberto, tem vários mandatos. Talvez no início da carreira de vocês não eram tão fiscalizados quanto hoje. Então é importante todo o mecanismo de fiscalização. Eu apoio sim esse projeto de aferição impressa do voto eletrônico e torço para que o Brasil se una, para que a tecnologia melhore se for possível. Vamos ouvir os técnicos do TSE, não politizar porque foi o presidente da República que falou que isso seja uma asneira. Nós precisamos sim avançar como democracia, porque não nos esquecemos que nós fazemos parte de um país que ainda muita gente vota escolhendo o santinho mais bonito na porta do colégio eleitoral. Temos muito ainda que avançar enquanto democracia e enquanto sistema eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Antônio Gomide. E as letras? O Nilo é Nilo, o cara tem que fazer Nilo. Ninguém ia brigar. Ninguém interpretar mal. Entendeu? O cara foi só Henrique, tem 4. Henrique César, o Henrique César. Senhor presidente, nobres deputados, todos que nos assistem pela TV Alego, eu venho hoje, senhor presidente, em outro momento vou comentar também sobre essa questão que foi dita aí pelo nosso colega Caio Salim, sobre o voto impresso, que eu acho que é um grande retrocesso para todos nós, e nós do Partido dos Trabalhadores respeitamos muito o Supremo Tribunal Eleitoral e achamos que ele tem toda a competência e a correção para que possa fazer corretamente todos os pleitos, assim como aconteceu nesses últimos 30 anos. Nós vamos respeitá-lo, porque é ele sim que dá o norte e com certeza dá a segurança para que o processo democrático seja um processo legítimo, como tem acontecido com as urnas eletrônicas nesses últimos anos. Mas eu venho aqui, deputado Humberto Aidar, entendendo que o momento que nós estamos hoje dando posse, governador dá posse hoje ao novo reitor da Universidade Estadual de Goiás, o professor Antônio o professor Antônio Cruvinel, e eu entendo que é um passo importante porque a Universidade Estadual de Goiás, ela merece dessa casa, da Assembleia Legislativa, uma atenção especial. Nós temos 2 anos de intervenção do governo Ronaldo Caiado dentro da Universidade Estadual de Goiás, 2 anos. E nós temos agora a posse do novo reitor que foi eleito ali dentro da academia. Então, um processo democrático, respeitamos e conhecemos bem o professor Antônio Cruvinel. E nesse sentido, nós acreditamos que ele vai poder desenvolver um belo trabalho. Mas a responsabilidade dessa casa, principalmente nesse ano de 2021, é de podermos, no orçamento que formos aprovar esse final de ano, podemos dar a garantia daqueles 2% que a UEG tinha dentro da Constituição Estadual e que foi retirada nesses últimos 2 anos. Defender a Universidade Estadual e fazer com que o reitor possa trabalhar bem
é poder fazer com que aqueles concursados da Universidade Estadual sejam chamados para entrar no seu quadro efetivo e desenvolver os trabalhos e diminuir as condições precárias daqueles contratos, daqueles que foram chamados e aqueles que foram praticamente demitidos, metade daqueles contratados há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Defender a Universidade Estadual de Goiás nessa casa é fazer com que o governador Ronaldo Caiado reconheça que precisa a database ser cumprida, que precisa os reajustes aos professores e os administrativos da UEG sejam respeitados. Isso é valorizar a Universidade Estadual de Goiás, isso é dar respaldo ao reitor que é eleito para poder desenvolver bem o seu trabalho. Respeitar a Universidade Estadual de Goiás é fazer a progressão daqueles professores, mestres, doutores que estão ali e que até hoje recebem como se fossem especialistas. Defender a Universidade Estadual de Goiás é dar condições para que os prédios não fiquem nessas condições precárias que existem hoje, que os laboratórios possam verdadeiramente funcionar, que as salas de aulas possam ser verdadeiramente locais de ensino, onde nós temos visto ultimamente o grande sucateamento das condições precárias da universidade, das condições daquilo que pode se oferecer aos alunos. Nós temos hoje mais de 40 cursos sem oferta de novas vagas. Mais de 40 cursos da Universidade Estadual sem oferta de novas vagas. Isso é um grande crime, porque essa verdadeiramente, deputado Alisson, é o sonho da educação de nível superior para muitos goianos. A UEG é o sonho para poder se ter uma profissão e entrar no mercado de trabalho. Por isso, essa casa tem uma responsabilidade muito grande em melhorar e resgatar o orçamento da UEG. Deputado Wagner Neto. Ele, quando saiu da prefeitura, ele foi prefeito 8 anos outra vez. Saiu de lá e não tinha um carro de andar. Dava tudo pros outros. Deputada delegada Adriana Corse. Boa tarde, caríssimo presidente, boa tarde aos colegas, mais uma vez, colega Leda, trabalhadores da Assembleia, todos e todas que nos acompanham nesta primeira sessão do segundo semestre. Alegria poder estar aqui com vocês, retomando os trabalhos sob a presidência do nosso deputado Luiz Sauer. Gostaria aqui de comentar e fazer o pedido de apoio dos colegas para 2 requerimentos especiais que apresentei nessa tarde. Um deles, a exemplo de vários estados do nosso país, estamos apresentando aí a modernização do trabalho policial de Goiás, senhor presidente. Vários estados do Brasil, utilizando a técnica das filmagens, estão modernizando a sua atuação. Hoje mesmo foi resolvido um caso gravíssimo de feminicídio em Campinas, São Paulo, em razão das câmeras de vídeo monitoramento do prédio em que a vítima vivia. Assim também está sendo solucionado o caso das 3 crianças desaparecidas em Belfor Roxo. E da mesma forma, foi feito o projeto em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, muitos outros estados, para que nas viaturas das forças de segurança e também em seus uniformes, nós tenhamos esse vídeo monitoramento. Ele serve principalmente para produzir provas. Em São Paulo, notadamente, está solucionando e servindo de prova para os casos de violência doméstica. Muito difícil de provar. Quando os policiais chegam à casa, destruída pela violência do agressor, crianças chorando no canto, a casa estragada, ali está provada a violência doméstica. Está servindo muito também para configurar a lisura do trabalho do policial, como aconteceu em Santa Catarina, quando um policial foi abordar um motorista numa abordagem de rotina, foi gravemente agredido, ferido por esse motorista embriagado, o qual posteriormente alegou que havia ele sim reagido a uma agressão injusta do policial, mas aquela filmagem demonstrou que o policial
ao educadamente abordar o motorista, estando ele com indício de embriaguez, é quem foi agredido. Então, se trata de uma modernização, de uma proteção, principalmente para a legalidade e a lisura dos trabalhos das forças de segurança, e de acordo com a maioria dos estados está fazendo, principalmente São Paulo, que já está demonstrando os resultados, como eu disse, principalmente na questão da violência doméstica, mas também Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco e DF também está implantando. Nós colocamos aqui essa proposta para que, tanto nas viaturas como nos uniformes de todos os integrantes das forças de segurança de Goiás, nós tenhamos essa modernização, a utilização da tecnologia para implementar e aperfeiçoar o nosso trabalho. Já está sendo usado também essas filmagens como parte dos cursos de formação dos policiais, no sentido de aperfeiçoar técnicas de abordagem, adentramentos de alto risco e várias outras situações. Portanto, acredito que nós iremos, dessa forma, tornar ainda melhor o trabalho das nossas forças de segurança, que já são excelentes, são dignos do nosso elogio, do nosso apoio e da nossa valorização, como eu sempre tenho colocado aqui nessa tribuna. Quero também aqui pedir o apoio aos colegas, ao nosso presidente e do nosso governador para o nosso requerimento de auxílio humanitário para as crianças e adolescentes que ficaram órfãs no Covid-19. As crianças e adolescentes que tenham perdido pai e mãe somam cerca de 50 mil no Brasil e que, infelizmente, estão ficando em situação, muitas vezes, de miséria, de passar necessidades até para alimentação. E por isso, a exemplo do governador do Maranhão, governador Flávio Dino, que instituiu esse auxílio humanitário aos órfãos do Covid-19, quero também aqui sensibilizar os colegas e o nosso governador, que já tem colocado projetos humanitários e que tiveram todo o nosso apoio como Mães de Goiás. Queremos também o projeto de auxílio humanitário para as crianças e adolescentes, ou seja, todos menores de 18 anos, que tenham ficado completamente órfãos devido ao Covid-19, que em Goiás já ceifou mais de 20 mil vidas e no Brasil mais de 550 mil pessoas já faleceram, para minorar esse sofrimento. Obrigado, senhor presidente. Deputado Henrique Arantes. Boa tarde. Gostaria de apropriar aqui do debate iniciado pelo deputado Cairo Salim. Deputado Cairo Salim, que falou sobre o voto impresso. Eu queria trazer aqui algumas problemáticas. Imagina que aprova a PEC do voto impresso. Acredito que o deputado Teófilo também apoia o voto impresso. Vamos supor que aprova a PEC do voto impresso. O TSE vai ter menos de um ano para poder comprar as impressoras, licitar, comprar o software, testar, instalar, fazer a logística das impressoras. E eu não conheço nada tão tinhoso no mundo igual a impressora. Eu sempre me dei bem com informática, desmontava e montava computadores desde adolescente, mas eu nunca me dei bem com impressora. E todo profissional de TI que está me assistindo aí, me ouvindo, sabe disso, que impressora é a coisa mais difícil de mexer da informática. Então, imagina se uma impressora der pane em uma urna. O tempo para poder arrumar a impressora, se não conseguir arrumar a impressora, vai criar um caos na eleição. Eu acredito nisso. A chance de criar um caos é muito grande. Então, o que vai ter de urna, que vai ter pedido de impugnação, porque a impressora não funcionou só até a metade, depois travou, não tinha peça de reposição, o cartucho acabou, não conseguia fazer ela ligar, sabe? Eu acho que pode criar um caos muito grande. Pode criar um caos muito problemático no sistema eleitoral. Acredito que se você faz isso tendo um prazo para adaptação, aí o tribunal consegue estabelecer, compra ou encomenda as impressoras com prazo, com as especificações técnicas certas, desenvolve, testa o software que vai fazer a interligação dessa impressora com a urna. Então acho que é um pouco arriscado você chamar para um debate eleitoral e jogar
um ponto como esse aberto. Eu só queria trazer aqui, deputado Salim, eu não vou me posicionar aqui nem a favor nem contrário a isto. Eu só digo que o atual sistema eleitoral, eu só vi muitas pessoas dizendo que há suspeitas de fraudes, mas nunca, em nenhuma única hipótese, conseguiram comprovar uma fraude. Nunca. Então, se nós temos algo que está funcionando, qual é a necessidade de haver uma troca? Algo que está atendendo e bem a democracia. Hoje nós temos uma divisão de parlamentares de vertentes ideológicas, principalmente do Congresso Nacional, de direita e de esquerda. Praticamente ele meio a meio. O Congresso está bem dividido. E se a urna fosse para fraudar, fosse atender a um senhor, eu tenho certeza que essa urna ia poder beneficiar um ou outro lado. E se está bem dividido, talvez é porque houve um processo democrático transparente. Então, só queria trazer essas informações aqui da problemática que poderia causar uma urna com impressora. Porque, olha, sinceramente, eu nunca vi nada do capeta igual a impressora. É a coisa mais difícil que tem para você poder fazer funcionar. Deputada Mauri Ribeiro. Boa tarde a todos, senhores deputados, senhor presidente e todos que nos assistem pela TV Alego. Eu mais uma vez quero falar de um produto que gera milhões e milhões de empregos por esse país. Um produto que tem razão social infinita e que, infelizmente, os produtores de leite há anos não são valorizados. Mas nós nunca passamos uma situação como essa, onde o custo supera em muito a produção. E algumas matérias me chamaram a atenção, que saíram na imprensa. Esvaziamento das propriedades leiteiras pode aumentar problemas sociais. A maioria das propriedades do nosso país são propriedades pequenas. 3, 4, 5 alqueires, 10 hectares. Propriedades que não dá para sobreviver a não ser pela produção de leite. Não dá para se produzir lavoura em pequenas propriedades e famílias inteiras sobreviverem disso. Enquanto em pequenas propriedades, o pai, a mãe, o filho, o genro sobrevive do leite nessa propriedade. É um trabalho de família. Mas com o abandono da produção, o que vai acontecer? Desemprego? São mais de 4 milhões de brasileiros que sobrevivem da cadeia produtiva do leite. E nós temos um custo onde um saco de ração hoje, que há pouco tempo atrás era 45, está quase R$100, ou mais de R$100 em alguns locais. E o nosso preço não acompanhou esse custo. O governo federal tem que buscar uma forma de dar subsídio a esses produtores, ou o nosso país vai entrar numa crise nesta produção de leite jamais vista na nossa história. A estimativa é que o leite seja responsável pelo sustento de mais de 4 milhões de trabalhadores que compõem sua cadeia produtiva, no campo e na cidade. Nós temos fábricas de rações, de ordenhas, de tanquinhos, casas agropecuárias que sobrevivem em prol do produtor de leite. Outra matéria: produtores de leite desistem da atividade em Goiás. Mas isso não está acontecendo só em Goiás. Isso está acontecendo no país, é uma crise nacional. Disparada nos custos de produção deste ano e do ano passado, e baixa rentabilidade levam centenas a optar
pelo arrendamento de terras. Está acontecendo um êxodo rural jamais visto. As pessoas estão abandonando as suas propriedades para se dedicarem a outras profissões e na cidade. Então aqui eu espero que essa mensagem chegue até o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a nossa ministra Tereza Cristina. Os nossos produtores estão pedindo socorro. A importação de leite em pó de outros países está acabando de arrebentar. Um produto de péssima qualidade, que entra muitas das vezes nesse país de forma ilegal. Para cada litro de leite que entra legal nesse país, tenham certeza que 2 entram ilegais. E nós temos que beneficiar e pensar, não é de porcaria de Mercosul. Temos que pensar primeiro nos nossos produtores, no nosso país. Então aqui fica um pedido de socorro ao governo federal, que busque uma forma de subsidiar os custos da produção de leite, ou então esse país, a produção vai entrar em decadência. Tá dado o recado. Deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, em exercício, deputado Henrique Arantes, senhores deputados e deputadas, TV, Assembleia, população de Goiânia, de Goiás que nos assiste nesse momento. Senhor presidente, quando o governador Ronaldo Caiado elegeu governo do estado, antes de ele eleger governo do estado, ele transmitiu no dia 15 de agosto de 2018, em relação à titularidade dos professores que o governo então anterior, e diga de passagem, o próprio governador ficou com ele 16 anos, que é o governador Marconi Perillo, e acabou tirando a titularidade, e ele falou que na campanha ele iria retornar a titularidade dos professores. E eu acreditei nisso, tanto é que ele ganhou a eleição, e eu, como deputado estadual eleito pelo MDB, fui até ele e mostrei a minha dedicação, porque eu acreditava que a maioria dos 76 goianos que elegeu o governador Caiado no governo, no primeiro turno, eu acreditava que ele iria fazer um grande governo e eu ajudaria ele a posicionar num boa momento de uma gestão para o bem-estar do estado de Goiás, como gestor, não como político. E se dizia de passagem que o governador seria um coronel, eu não acreditava nisso, e como muitos da população, muitos dos professores votaram nele, e eu, inclusive, dei esse voto de confiança para ele. Tendo em tudo, nós estabelecemos nosso papel para contemplar o estado de Goiás, porque era uma exigência do governo federal para poder estabelecer a economia do estado de Goiás, e o próprio governador pediu esse crédito aos deputados da Casa Legislativa. Contudo, além de o governador não voltar à titularidade, além deste ano, o governador mandou um projeto para essa casa, tirando as horas extras dos professores. Eu já não votei. Eu não votei, não apoiei. E o problema é que até agora o governador não cumpriu nenhum acordo feito com os professores e professoras, com toda a sociedade durante a campanha eleitoral. Ele, com certeza, na sua vitória,
outro acordo que o senhor governador não cumpriu com a nossa categoria dos professores e professoras. De modo, eu venho aqui nesta tarde, senhores deputados e deputada, que nós praticamente demos essa oportunidade para o governo, para que o governador pudesse, com certeza, estabelecer o papel da democracia, que quando ele elegeu com a maioria absoluta de 76%, o governador falou que iria tratar todo mundo por igualdade. E eu venho aqui nesse momento cobrar do governador para que ele possa mandar o projeto da titularidade dos professores para essa casa, para que essa casa possa rever essa situação. Inclusive, maldosamente, essa casa não deu a condição da titularidade dos professores então que é merecido. E nós fizemos aí uma maldade muito grande, e eu venho aqui de público arrependido por ter confiado no governador, e o governador até ontem, ele não mandou esse projeto para esta casa. Quem sabe hoje o governador toma consciência e responsabilidade, possa mandar o projeto da titularidade dos professores, resgatando com toda certeza uma posição estabelecida de promessa de campanha e de promessa dessa casa, que iria rever a questão da titularidade dos professores, que é, numa certeza, o grande pulmão do estado de Goiás, e o governador precisa rever essa situação. É assim que eu espero que o governo, que possa atender todo o estado de Goiás, como ele prometeu na sua campanha, ganhando. Deputada Leda Borges, para o pequeno expediente. Senhor presidente, nobres pares, minha colega Adriana Corsi, estou muito feliz, senhor presidente, meus colegas, deputado Humberto Teófilo, de estar recebendo nesta Casa de Leis vereadores que na instância parlamentar são os políticos com mandato, deputado Álvaro, que mais se encontram com a comunidade. O vereador tem a eleição mais disputada e tem uma missão pública das mais difíceis, porque ele é o canal dos problemas locais. E hoje eu tenho a grata satisfação, nós desta casa, de estarmos recebendo parlamentares de 2 municípios goianos, municípios grandes, municípios da minha região, que é o município de Novo Gama, e eu gostaria aqui de saudar, deputado Amauri, saudar os vereadores Paulo Jordão, vereador Berg, vereador William Faleiro, vereadora Andréia, vereador Marquinhos do Baixim, vereador Rony Gás, que é de Ocidental, e o ex-vereador também Danilo, que está presente conosco na casa. Gostaria, senhor presidente, de fazer constar nos anais da Assembleia Legislativa, na primeira sessão deste semestre legislativo que se inicia hoje, a presença honrosa dos vereadores de Novo Gama e do vereador de Cidade Ocidental. Municípios punjantes, seus assessores aqui presentes, o Leonardo Silva, que veio representando a presidente Cleia Cardoso, que não pôde estar presente, e eu fico feliz de poder representar esta região, de colocar a maioria das minhas emendas para o município de Cidade Ocidental, Valparaíso e também Novo Gama. São vereadores, a maioria deles de primeiro mandato. Nós temos o vereador mais bem votado hoje presente conosco, vereador Berg, temos o primeiro secretário Paulo Jordão, temos o vereador Baixinha, a vereadora Andréia,
que compõem a mesa diretiva dos trabalhos, e o William Faleiro, que era secretário e tomou posse com a morte do nosso colega vereador Madeirada, toma posse definitiva como vereador também de Novo Gama. Eu, em nome dos nossos colegas, também em nome do presidente Lissauer, temos a honra e a satisfação de recebê-los. Sintam-se abraçados, sintam-se em casa, porque o parlamento estadual também nada mais é do que o convívio com os municípios goianos, com vocês, vereadores, com os prefeitos, prefeitas. E a nossa luta é de união em prol dos municípios com mais desenvolvimento, com mais qualidade de vida, com mais condição de independência na saúde, principalmente na educação, na infraestrutura. Leve o nosso abraço ao prefeito de Novo Gama, Carlinho do Mangão, ao vice-prefeito de Novo Gama, ao prefeito Fábio Correia, de Cidade Ocidental, ao seu vice-prefeito também, todo o secretariado, e que esta casa é parceira. Quero solicitar já de antemão que a Assembleia Legislativa, por meio do nosso presidente, possa levar para Novo Gama e Cidade Ocidental e Valparaíso o Alego Ativa, assim que nós estivermos superado a pandemia neste estado e neste país. Então, sintam-se em casa, os nossos cumprimentos, o nosso agradecimento pela presença. Vocês nos fortalecem, vocês do Legislativo Municipal fortalecem o nosso trabalho, fazem com que a gente reconheça qual é o nosso papel aqui, em defesa do povo que lá está, mais perto de cada um de vocês. Nosso abraço e contem comigo. Muito obrigada. Deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas que estão aqui de forma presencial e também remota, todos os vereadores aqui de Novo Gama, Cidade Ocidental, que estão aqui acompanhando a sessão, os nossos seguidores e quem nos acompanha também pela rede social. Hoje eu venho aqui à tribuna para tratar de alguns temas. O primeiro, relembrar a promessa do governador Ronaldo Caiado no sentido de reduzir o ICMS do combustível. O consumidor já não está aguentando mais pagar gasolina R$ 6,30, R$ 6,20 na bomba. O governador fez seu compromisso durante a campanha de que iria reduzir o ICMS e corre do assunto quando fala neste tributo e quando fala na gasolina, do etanol, do diesel. Nós estamos aqui com um projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, aprovado na Comissão de Tributação e Finanças, e está pronto para ser votado aqui na casa. Todos os deputados que presença nessas comissões votaram a favor para reduzir o ICMS. O projeto prevê a redução do ICMS da gasolina de 30% para 14%, do álcool de 25% para 14% também, e do diesel de 16% para 14%. As alíquotas presentes no Código Tributário do Estado são inconstitucionais. O governo do Estado trata a gasolina, trata o álcool como bens supérfluos que podem ter uma alta carga tributária. Hoje nós temos em comparação hoje o uísque. A alíquota do uísque é igual ao da gasolina, da energia elétrica. Então, por isso, nós pedimos aqui ao presidente da casa que possa colocar aqui em votação o projeto de lei 1134 de 2020. Caiado não cumpre o seu compromisso. Então, nós devemos aprovar aqui na casa, para que ele possa analisar
e mostrar para a população logo que é contra a redução do preço do combustível. Assuma, governador, que o senhor está aí tomando dinheiro do contribuinte do ICMS do combustível. Assuma que o senhor mentiu. Tenha coragem e faça isso. Agora ficar aí se escondendo, manifestando na petição de ação direta de inconstitucionalidade que o PSL propôs junto ao Tribunal de Justiça, onde que o Caiado assinou que é contra abaixar as alíquotas, mas não tem peito de chegar e falar publicamente que é favorável a esse preço do combustível. Em Brasília encontramos um preço aí de R$ 5,50, na Bahia de R$ 5,60, em São Paulo do governador da calça apertada também R$ 5,70, e Caiado não reduz o ICMS do combustível. Governador que não tem coragem de enfrentar e mostrar que é possível sim fazer a diferença. Então que fica aqui o meu registro em relação ao projeto de lei 1134, que está pronto para ser votado aqui na casa, e tenho certeza que nos próximos dias nós iremos votar e aprovar. Por outro lado, gostaria de citar novamente a questão do voto impresso, que sou favorável ao voto impresso, não vejo dificuldade nenhuma na implantação. Nós temos aí alguns juristas manifestando um sentido de que terá um maior gasto, de que terá uma dificuldade, até mesmo pelo próprio colega, o deputado Henrique disse que não temos tempo suficiente. Temos sim tempo suficiente. Hoje nós temos a lei de licitações que prevê a dispensa de licitação e pode adquirir os equipamentos com tranquilidade. Nós temos dinheiro suficiente para comprar os equipamentos. O que nós queremos é a maior segurança, transparência nas eleições. Apenas isso. Queremos que o voto impresso venha para fortalecer a democracia. Isso que nós queremos. Então nós não vejo nenhum problema, nenhuma inconstitucionalidade da PEC de autoria da deputada federal Bia Kicis. E por fim, deixar aqui consignado que nós entramos com uma ação judicial junto ao Poder Judiciário para que possamos ter o direito sim de tomar a vacina contra a Covid, que não seja a Coronavac. Após a decisão judicial, faço questão de vir manifestar aqui no plenário. No mais, obrigado, flagrante neles. O último inscrito, deputado Alisson Lima. Boa tarde, senhoras e senhores. Sociedade que nos acompanha, presidente em exercício, deputado Henrique Arantes e todos os pares presentes. Estou aqui com uma cópia de um requerimento, uma solicitação da criação da Comissão de Representação e Fiscalização das Rodovias do Estado de Goiás em caráter de urgência, as IGOs. Nós vamos agora fiscalizar as IGOs que estão aí com obras atrasadas, com cronogramas atrasados e aquelas também que se traduzem em elefantes brancos, as famosas obras paradas. Inclusive tem uma comissão nessa casa que fiscaliza as obras paradas, porém queremos aí trabalhar de maneira paralela, ajudar na fiscalização de muitas obras de rodovias no interior. Fazem parte da comissão o deputado Alisson Lima, deputado Antônio Gomide, deputado delegado Humberto Teófilo, deputado Gustavo Seba e deputado Major Araújo. Requerimento será protocolado de hoje para amanhã nas sessões e conto com o voto dos pares para podermos realizar esse trabalho tão importante aí para o povo goiano. Pegando carona na fala do nobre colega, deputado Humberto Teófilo, sobre a questão da vacinação, apresentei, senhoras e senhores, na tarde de hoje, um requerimento para que, a pedido aí de muitas pessoas, através das minhas redes sociais e também em contato com o Gabinete 10, aqui na Assembleia Legislativa, a aplicação de uma dose a mais para os idosos que tomaram Coronavac. Nós tivemos o caso do abrigo de Anápolis, em que muitos idosos morreram, no interior do estado também. Aqui na capital e na região metropolitana nós temos muitos casos de idosos que morreram e isso gera uma insegurança nesse público que é um público vulnerável. Então a ideia, deputado Humberto Aidar e demais pares, é um complemento, só que com uma dose da Janssen ou da Pfizer, que são as vacinas hoje que geram uma credibilidade maior, né, uma expectativa maior por parte da população. Apresentei também hoje o requerimento e tive cuidado também de
a apresentar um projeto de lei no mesmo sentido. E conto com os pares para podermos apresentar aqui, para podermos aprovar aqui de forma emergencial. No tempo que me resta, nobres deputados, eu queria chamar a atenção da sociedade agora sobre a taxa de lixo, a taxa da coleta de lixo que a Prefeitura de Goiânia está tentando implementar. Eu ouvi vários argumentos, inclusive do atual prefeito, que está destoando dos compromissos do prefeito eleito emérito Maguito Vilela, que foi provocado por mim em um debate quando perguntei para ele se ele tinha intenção de aumentar os impostos, majorar os impostos de Goiânia, criar novas taxas ou sobretaxar a população. Falecido prefeito Maguito Vilela, que sim foi eleito na urna, deixando o vice, Rogério Cruz depois tomando posse, depois da morte de Maguito. De pronto, o Maguito Vilela disse que não tinha a mínima intenção, senhoras e senhores, e nobres pares, de aumentar imposto, muito menos de criar novas taxas ou sobretaxar a população. O compromisso foi feito na campanha, porque eu, na época, como candidato, deputados, fui candidato a prefeito de Goiânia, tive cuidado de registrar em cartório esse compromisso. Por que eu estou tocando nesse assunto? Nós estamos atravessando uma pandemia, nós temos hoje 40 milhões de brasileiros ou desempregados ou na informalidade, nós temos 17 milhões de pessoas hoje abaixo da linha da pobreza e da miséria extrema, de acordo com o IBGE, mais de 17 milhões de pessoas que, ao sair de casa, não sabem se vão conseguir trazer a comida para os seus filhos no final do dia, e é completamente desumano, e arbitrário hoje você colocar uma nova taxa para a população. Não existe argumento, nem político, nem jurídico algum, que possa me convencer de que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, é obrigado a implementar essa taxa aqui na capital. O argumento não cola, a OAB já se posicionou aqui, já se posicionou em outras regiões do Brasil, e inclusive, deputado Michael, existe jurisprudência de prefeituras que não implementaram. Então não existe uma mordaça, não existe uma faca no pescoço, não existe realmente um fuzil apontado para a cabeça do prefeito para que ele obrigatoriamente crie essa taxa. O prefeito tem que ser sensível nesse momento em que as pessoas estão desempregadas em Goiânia e região metropolitana, quase 200 mil pessoas desempregadas por aqui, e implementar uma taxa como essa. Uma atitude desumana, e eu externo aqui o meu repúdio. Tem a palavra o senhor primeiro secretário, deputado Álvaro, para fazer a leitura dos projetos apresentados nesta sessão. Senhor presidente, projeto de lei 401 de julho de 2021, de autoria, concede título de cidadania que especifica, deputada Leda Borges, autora. Processo 402 de 29 de junho de 2021. Concede título de cidadania que especifica, de autoria da deputada Leda Borges. Processo de lei 403 de 29 de junho de 2020. Concede título de cidadão goiano à pessoa que especifica. Polo de trabalho ao autor. Processo 404 de 29 de junho de 2021, concede título de cidadania que especifica, de autoria da deputada Leda Borges. Projeto de lei 405 de 29 de junho de 2021, concede título de cidadania que especifica, deputado Humberto Teófilo. Processo 406 de 29 de junho de 2021, altera a lei 13.025 de 13 de janeiro de 1997, de autoria do deputado. Esse ficou sem assinar, vou deixar para depois. Processo 407 de 29 de junho de 2021, de autoria do deputado Bruno Peixoto, autoriza o Estado de Goiás a convocar, nomear e dar posse nas circunstâncias que especifica.
por isso mesmo. Projeto, depois eu vou olhar. Projeto 408, de 29 de junho de 2021, estabelece que os frentistas de postos de gasolina, combustível, atendentes de farmácia, mercearias, supermercados e hipermercados possam ser priorizados na vacina do Covid-19 no estado de Goiás. Deputado Bruno Peixoto. Projeto 409, de 29 de junho de 2021, altera a Lei 17.928, de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre normas suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Processo 406, de 29 de junho de 2021, altera a Lei 13.025, de 13 de janeiro de 1997, de autoria do deputado Sebastião Caroço. Projeto de Lei 410, de 29 de junho de 2021, altera a Lei 16.613, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre a proibição em situação de urgência e emergência da exigência de caução ou depósito prévio para internamento em hospitais e clínicas. Deputado Bruno Peixoto. Processo 412, 29 de junho de 2021, determina que as instituições públicas e privadas de ensino do Estado de Goiás forneçam diploma em braille para os alunos portadores de deficiência visual. Deputado Bruno Peixoto. Processo 413, de 29 de junho de 2021, cria o Banco Comunitário de Cadeiras de Rodas e Similares do Estado de Goiás. Bruno Peixoto é o autor. Processo 414, de 29 de julho de 2021, institui o Dia do Desígnio de Interiores e Ambientes. Deputado Paulo Trabalho. Processo 415, 29 de junho de 2021, institui a política estadual mais estudo da rede pública do Estado de Goiás e da outras providências, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel. Projeto de Lei 416, 29 de junho de 2021, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Francisco Oliveira é o autor. Eu estou entendendo aqui. Isso aqui é para aqui? Você separou o documento, que é documento do outro. Pode falar. É. Não. Processo de lei. Aliás, projeto de lei 417, 29 de junho de 2021. Autoria de Carlos Cabral e Paulo César Martins, dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência do profissional fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, adulto, pediátrico e neonatal e da outras providências. Projeto 419, de 29 de junho de 2021, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado Júlio Pina. Processo de lei complementar 05, de 30 de junho de 2021, altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Coronel Adailton é o autor. Projeto de lei 421, de 30 de julho de 2021, dispõe sobre a destinação das doses remanescentes contra o novo coronavírus, de autoria da deputada Leda Borges. Processo 422, de 30 de junho de 2021, dispõe sobre medidas de eliminação de tomadas e pontos de energia do interior das proximidades das celas do Estado de Goiás e da outras providências. Autoria, deputado Humberto Teófilo.
Projeto de Lei 423, de 30 de julho de 2021, dispõe sobre a inclusão dos hinos nacional e do Estado de Goiás em cadernos distribuídos aos alunos da rede pública estadual de ensino. Coronel Adailton. Projeto de Lei 424, 30 de julho de 2021, dá denominação ao trecho rodoviário que especifica. Hamilton Filho é o autor. Projeto de Lei 425, de 16 de julho de 2021, proíbe a fabricação, comercialização e depósito dos materiais cortantes que especifica, bem como sua utilização nas linhas de pipas ou similares da outras providências, de autoria deputado Lissauer Vieira. Projeto de Lei 426, 19 de julho de 2021, dispõe sobre as despesas de assistência veterinária decorrentes de crimes de maus tratos a animais, correção às custas daqueles que a praticar no âmbito do Estado de Goiás, de autoria do deputado Eduardo Prado. Projeto de Lei 427, de 19 de julho de 2021, institui a política estadual de conscientização, denominação, menstruação em tabu, de autoria do deputado Eduardo Prado. Projeto de Lei 428, de 3 de agosto de 2021, institui o Dia Estadual de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da outras providências. Humberto Aidar é o autor. Projeto de Lei 429, de 3 de agosto de 2021, fica estabelecido que a profissional dobro exerce atividade essencial em período de calamidade pública em todo o território do Estado de Goiás e sob assistência e acesso aos cuidados de alta qualidade durante gestação, parto, de autoria do deputado Lissauer Vieira. Projeto de Lei Complementar 06, de 3 de agosto de 2021, altera a Lei Complementar 26, de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Educativo do Estado de Goiás, de autoria da deputada Adriana Corse. Projeto de Lei 430, de 33 de agosto de 2021, altera a Lei Estadual 15.704/2006, que regulamenta o plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás. Tiago Bernardes é o autor. Projeto de Lei 431, de 3 de agosto de 2021, altera a Lei 21.048, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade no Estado de Goiás da divulgação da Central de Atendimento à Mulher e do Serviço de Denúncia de Violações aos Direitos Humanos nos estabelecimentos de acesso ao público, que especifica, de autoria da deputada Adriana Corse. Projeto de Lei 432, de 3 de agosto de 2021, institui a campanha Mês Verde no Estado para garantir, ao menos em um mês do ano, visibilidade ao tema ambiental em Goiás, buscando conscientização e estímulo à educação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, de autoria do deputado Antônio Gomide. Projeto de Lei 434, de 3 de agosto de 2021, dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento veicular perante o Detran Goiás nos casos que especifica. Charles Bento é o autor. Projeto de Lei 435, de 3 de agosto de 2021, torna obrigatória a instalação de elevadores de marca em edifícios públicos, privados, residenciais e comerciais no âmbito do Estado de Goiás. Charles Bento é o autor. Projeto de Lei 03 de agosto, número 3 de 2021.
Tem mais uns 15. Projeto de Lei 437, de 3 de agosto de 2021, altera a Lei 13.463, de 31 de maio de 1999, que dispõe sobre a Polícia Estadual do Idoso e dá outras providências, de autoria do deputado Coronel Adailton. Projeto de Lei 438, de 3 de agosto de 2021, veda a utilização de linguagem neutra nas comunicações oficiais do Estado de Goiás, de autoria do deputado delegado Humberto Teófilo. Projeto de Lei 439, de 3 de agosto de 2021, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado Humberto Teófilo. Eram esses projetos, senhor presidente, da tarde de hoje. Foram bastantes projetos, eu gostaria de colocar todos eles em apreciação preliminar. Se os senhores concordarem que esses projetos tramitem, fiquem como estão, caso contrário, manifestem-se. Todos eles aprovados e encaminhados às suas comissões bases. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para fazer a leitura da matéria da ordem do dia. Votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação, número 5766, deputado Coronel Adailton, altera a Lei 15.949, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a ajuda de custo no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e dá outras providências. Senhores, esse projeto está em discussão, está encerrada, está em votação, está encerrado. Gostaria de pedir a liberação do painel para que os senhores possam registrar seus votos. Pela ordem, deputado Coronel Adailton. Liga o microfone, por favor, do coronel. Senhor presidente, nobres pares, eu já agradeço de antemão este processo que está em segunda fase de discussão e votação. Agradeço os votos dos colegas deputados estaduais, ao tempo em que peço aos que não votaram ainda que o façam e que votem sim. Esse processo visa autorizar, senhor presidente, que os militares estaduais, sejam bombeiros ou policiais militares, que tenham especialização, habilitação na área da saúde, possam exercer as suas atividades em horas extras remuneradas, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros. Isso irá reforçar o nosso trabalho do Hospital do Policial Militar e também no Corpo de Bombeiros, e desafogar os hospitais públicos para a população em geral. Muito obrigado pela atenção. Perfeitamente. Já temos 19 votos. Temos ainda alguns parlamentares que não registraram seus votos. Gostaria de chamar todos para registrarem. Temos 21 votos. Então vamos encerrar a votação, né, deputados? A votação está encerrada, tem 21 votos, todos favoráveis. O processo está aprovado a definitiva, encaminha a secretaria para as providências. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0763 e 4580. Deputado Jefferson Rodrigues, institui o sistema de informação das condições de vida da pessoa idosa no estado de Goiás e dá outras providências. Senhores, o processo está em segunda fase, está em discussão. Está encerrada a discussão, está em votação. Também encerrado. Registrem, por favor, no painel eletrônico o voto de vossas excelências. Já está liberado aí? Sim. Tá. O senhor não está indo, hein, ó? O senhor não está indo? Tá, eu votei na outra.
Agora não. Não tem uma senha? Já temos também 21 votos. Vamos encerrar a votação, todos eles favoráveis. Eu registrar meu voto aí, senhor presidente. Eu tive condição de registrar no painel. Álvaro está tentando votar aqui e não está funcionando. Favorável. Voto favorável também não? O seu voto é favorável ou o contrário? Pelo celular. Então temos 22 votos com o voto que não foi registrado do deputado Álvaro, todos eles favoráveis, foi aprovado em definitivo e encaminha a secretaria para as providências. Senhor presidente, processo em segunda fase de votação, discussão e votação, 0764, deputado Tiago Albernaz. Redação da cobrança de valores decorrente da lavratura do termo de ocorrência de irregularidade na mesma conta, fatura ou boleto bancário, no qual se remunere o serviço, além da vetação do corte de serviço público por suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente no âmbito do Estado de Goiás. O processo está em segunda fase de discussão, já inscrito para discutir, deputado Alisson Lima. Mais alguém quer discutir? Deputado Alisson, com a palavra. Presidente, nobres pares e sociedade, queria aqui declarar favorável à matéria em questão, de autoria do deputado Tiago Albernaz, e aproveitar aqui a oportunidade do momento de discussão para poder falar sobre transporte coletivo, transporte público de Goiânia e da região metropolitana. É impressionante como o poder público está omisso, deputado Rafael, em relação a isso. É impressionante a crueldade dos atuais gestores em relação à mobilidade urbana. Eu conheço o assunto desde a década de 90. Na verdade, que eu andei muito de ônibus em São Paulo, fiquei traumatizado na época com um sistema caótico de ônibus superlotados, de transporte desumano, a chegada das vans, né? A famosa lotação para a periferia de São Paulo. Então, aquele processo todo que eu vivi em São Paulo durante quase 8 anos, marcou muito a minha memória e ao longo da minha vida eu procurei estudar muito sobre mobilidade urbana. Quando apresentava jornal na televisão, era um dos assuntos que eu mais gostava de me dedicar, de fazer reportagem, etc. Portanto, eu falo com propriedade, não apenas em cima de intuição, não é isso não, em cima de muito estudo, de dedicação, que infelizmente nós temos hoje um sistema aqui que é desumano, que é carrasco, que é cruel, que é mafioso, cheio de amarras políticas e que precisa ser combatido por parte do poder público. Sempre estou em contato permanente com a promotora Leila do Ministério Público, falando sobre as entranhas do transporte público aqui da capital. Mas aí chegar no ano de 2021, e ter essas carroças aqui de Goiânia transportando gente, de ver o eixo em Anhanguera, como hoje de manhã, deputado Humberto Teófilo, o eixo em Anhanguera hoje pela manhã estava faltando óleo de freio para os veículos. O eixão ficou parado por cerca de 3 horas, porque faltou óleo para freio dos veículos. Olha que absurdo! Olha que absurdo, sociedade, faltando óleo de freio para os ônibus. Aí o eixão para, e aí o efeito ele é efeito colateral, né? Ele afeta todo o sistema de mobilidade urbana aqui de Goiânia e de toda a capital, afetando aí praticamente 800 mil pessoas, 800 mil usuários. Nós temos várias ideias e projetos que já foram apresentados, inclusive nessa casa, projetos que foram apresentados quando eu fui vereador, dentre eles, o transporte complementar. Tem muitas linhas deficitárias, tem linhas inexistentes, que o poder público não quer agir, que as empresas não querem operar e que tem muita gente que poderia rodar aí com os micro-ônibus, com as vans catalogadas, todas credenciadas aí no órgão competente. Infelizmente, esse projeto está engavetado aqui na casa.
o governo não quis que esse projeto avançasse. O governo, deixar bem claro à sociedade, o governo de Goiás interferiu aqui no parlamento e não deixou esse projeto avançar. Agora, a decisão da prefeitura, mesmo depois de um processo judicial através do Ministério Público Federal, né, mesmo depois de parecer pedindo para que a empresa Reunidas, essa Reunidas, que é da máfia aqui de Goiânia, do cartel, da máfia dos empresários de ônibus, essa mesma Reunidas aí, que está desde a década de 70, década de 80, ganhando concorrência de ônibus aqui em Goiás. Ela é a empresa que vai operar no BRT. É a Reunidas que vai operar no BRT, e tudo isso aí com a conivência da Prefeitura de Goiânia, que assinou um acordo judicial junto ao MPF para poder autorizar a Reunidas a rodar quando o BRT começar a operar. Pensa o caos, sociedade, com calhambeques, com ônibus ultrapassados, que recebe lá de Brasília os ônibus de outras regiões do Brasil, e aí faz o quê? Passa um batonzinho lá e põe para rodar. Em relação à Metrobus, empresa em que o governo de Goiás é acionista majoritário, eu defendo a privatização, a realocação dos funcionários em outros espaços do governo, defendo que o governo assuma a responsabilidade em relação ao transporte público, que é obrigação do governador Ronaldo Caiado, e ele está sendo omisso em relação a isso, para não falar outra palavra. O governador tem a obrigação de assumir urgentemente o transporte público da região metropolitana, colocar uma outra empresa para poder rodar aí do setor privado no eixão, retirar a Metrobus, toda a massa trabalhadora da Metrobus, colocar num outro local, melhorar o transporte público da capital, automaticamente melhorando o eixão, melhora toda a região metropolitana. Mas o governo não quer porque é compromissado com o sistema. A discussão está encerrada. O processo está em votação. Votação encerrada. Peço a liberação do painel para fazer o registro do voto de cada um dos senhores e das senhoras. Senhores, temos só 14 votos. Por falta de votos, a gente tranca a pauta com esse projeto, transfere esta ordem do dia para a sessão seguinte e convocamos outra sessão ordinária para amanhã. Não havendo ninguém inscrito também para o grande expediente, a gente encerra a sessão e convida todos para uma outra para o dia de amanhã, horário regimental.